E se você ler lá em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 50, Paulo fala assim, na verdade, nem todos dormiremos ou morreremos, né? Mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os que morrerem em Cristo estarão primeiro. E nós que ficarmos vivos, seremos transformados e juntos estaremos para sempre com o Senhor. Então, Paulo fala que na última trombeta, o que vai acontecer? O arrebatar? Gente, a sétima trombeta está aqui, ó. Abre Apocalipse 11, a partir do verso 15, por favor. Sétima trombeta. E tocou o sétimo ano da sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Ótimo. Se você prestar atenção, a primeira trombeta, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e sexta tem juízo. A sétima não. Por quê? Porque a sétima é a convocação da igreja. Ela vai soar, e olha, prestem atenção, ó. E o sétimo anjo tocou a trombeta. Houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo tornou-se nosso Senhor e de seu Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos. Há uma festa no céu, olha bem, ó. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostaram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, ó Deus Todo-Poderoso, que és... Gente, é uma festa no céu. Depois aqui embaixo, para ficar firme, ó. No verso, por exemplo, no verso 18, fala assim, ó. Na verdade, as nações se enfureceram. Por quê, gente? Porque aqui, a igreja subiu, aqui vai virar o quê? Vai ser a grande... O negócio vai estar fervendo aqui. E olha o que diz, ó. Aqui também se repete o Salmo 2. Porque as nações se amotinam e pensam as coisas avançam, e estão se levantando contra o ungido e contra o seu Senhor, dizendo: sacudamos de nós as suas ataduras. Tipo assim, vamos acabar com esse negócio de Deus, de cristianismo com tudo. Repete Salmo 2. Aí continua assim, ó. E chegou o tempo, porém, da sua ira. Aqui é juízo, a igreja está aqui, mas aqui não, a igreja sobe, Deus derrama toda a sua ira sobre o pecado e sobre o pecador, certo? Por isso que aqui, somente 1/3 é atingido. 1/3 do sol, 1/3 da luz das estrelas, 1/3 do mar, 1/3 da floresta. Aqui não, a gente quer tudo. Vamos ver isso. Aqui todo o sol vai escurecer, toda a água potável não vai ser potável mais, o mar vai poluir inteiro, aqui vai ser um... Eu parei no verso 18, né? Olha que interessante, ó. Olha por que o arrebatamento, ó. E o tempo de determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão a teus servos, os profetas, e aos santos que temem ao seu nome. Quando é que a igreja vai receber galardão? No arrebatar? Então, o que acontece? Até a sétima trombeta, pelo menos, Ecos, estaremos aqui, gente. Não tem por onde fugir. Apocalipse 10:7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Paulo fala, todas as cartas dele, o segredo que teve oculto, ele fala que é a união entre Cristo e a igreja. Deixa eu mostrar só um versículo. Já abri em cima, ó. Marido, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja. Efésios 5, a partir do verso 25. A mesma se entregou por ela, para que a santificasse, tendo a purificado por meio da palavra, lavagem da água pela palavra. O que nos purifica é o quê? A palavra. Quanto mais Bíblia e mais disciplina na sua vida, quanto mais você anda certo, mais limpo você está. Então, a nossa limpeza hoje não é basta o batismo, é uma vida diária de um pão diário se limpando com a palavra de Deus. Amém? Inclusive, hoje estou passando uma soda na gente, porque a escatologia é um negócio forte. É um shampoo que derrete tudo, é uma limpeza tremenda. Então, ó, tendo-a santificado por meio com a lavagem da água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo. Veja bem, Deus está lavando a igreja para apresentar a ele mesmo. Igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante a mácula e ruga, porém santa e irrepreensível. Aí no finalzinho ele fala assim, ó, no verso 32, ele fala assim, ó, grande esse mistério, mas eu estou me referindo em Cristo e a igreja. É essa união. O que vai se cumprir? Que mistério que é esse? É a união do corpo, cabeça com o corpo, de Cristo com a igreja, do noivo com a... É um mistério que teve oculto. Você não se ouve falar a palavra de igreja no Velho Testamento. Estava oculto no coração de Deus. Mas agora, por nós e pelo Espírito Santo, é revelado aos ímpios. Paulo fala.
Então, esse mistério vai se cumprir quando? Apocalipse 10, 7, no toque do sétimo anjo. Paulo fala que antes da última trombeta vamos ser arrebatados. E a sétima trombeta é exatamente isso. É uma convocação de santos para receber galardão e o começo de uma ira na terra. Por quê? Uma vez a igreja subiu, lembra que os demônios vai para onde depois, naquela batalha? Apocalipse capítulo 12. Vai vir tudo para... Certo? Hoje eles estão nas regiões celestes. Mas vai vir todo mundo para cá. E a igreja vai toda para lá. Igreja que eu falo, somos nós aqui, mas aqueles que estiver preparado. Tá bom? Não caia no engano de 50% das virgens lá. Lá não é questão de porcentagem, não é questão de como estará. E as que estavam preparadas. Entendeu? Jesus, mestre, são poucos que se salvam. Quem respondeu? Ele foi duro. Ele foi certo, foi sincero. Falou, olha, é o seguinte, porfiai, isto é, tome cuidado em entrar pela porta estreita, porque muitos, toda a igreja do mundo, procurarão entrar, porém, quando o pai de família cerrar a porta e de fora começar a bater, Senhor, Senhor, abre-nos a porta, em seu nome falamos em língua estranha, profetizamos, curamos, fazemos um monte de coisa. O que ele vai dizer? Apartai-vos de mim. Todos. Então, o que eu aprendo com isso? Dons e sinais não me testificam que sou 100% de Deus. Guarde isso. Porque muitos estão indo atrás de sinais. Não testifica. E vamos ver que o falso profeta, a gente vai fazer fogo aí do céu. Se hoje um cara falando em estranho já está, imagina um cara dizendo fogo aí do céu. Por isso que a Bíblia diz, que vai ser, se possível for, ele vai vai convencer até esses erros. Ele vai, não é convencer a palavra certa, qual que é, André? Não é convencer que a Bíblia diz? Se fosse muitos, enganaria até mesmo os escolhidos. Olha. Esse princípio da dor, ele ainda vai acontecer o princípio das dores. Você acha que ainda vai? É isso que eu quero saber. Ah, tá. Estamos vivendo, sim, sim. Por quê? Ó, mulheres que tiveram filhos com parto normal pode falar melhor do que eu, mas vamos lá. Princípio de dor. A Bíblia usa muito isso. Abre para mim em Romanos capítulo 8, por favor. A Bíblia usa muito essa linguagem, André, de princípio das dores, certo? Mas todo princípio tem um começo, um meio e o quê? E um? Certo. Agora, a outra pessoa, abre Apocalipse capítulo 12. Tem que ser outra pessoa, depois a gente vê depois. Romanos 8, verso 18. Para ficar bem claro, tá? Desculpa, Romanos primeiro. Depois é Apocalipse capítulo 12. Já eu falo o versículo. Você está no 8 aí? Isso. Pode ler até o 20... Não, peraí. 23. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Ponto. Só um minutinho. Vai de verso em verso para eu explicar, para ficar muito claro para vocês aqui. Ele começa falando do quê? Sofrimento, dor, essas aflições que passamos. Continua. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Olha só, a natureza, então, ela está também na expectativa de nós sermos o quê? Revelados. Está falando dos filhos de Deus. Agora nós vamos entender o porquê. Vai. Pois ela foi submetida à inutilidade pela sua própria escolha. Não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Ponto. Só um minutinho. Quando Deus criou Adão no Éden, gente, olha o que é esse texto. Quando Deus criou Adão no Éden, ele criou, era para fazer o que com o Éden? Você vai regar, que você vai cuidar do Éden, certo? Não existia espinhos. Os abrolhos vieram com o quê?
com o pecado. Gente, carrapicho, não tinha isso. Toda árvore dava fruto. Se matasse essas quiçaça que fala hoje em dia, era muito perfeito, só árvore com fruto. Por isso que os animais também comiam fruto. Olha o que Deus fala, ó, toda erva verde, para os animais, servirá de mantimento. Então o leão comia capim. Capim não, comia, a Bíblia fala erva verde. Comia vegetal, gente. Deus não criou carnívoro. A ferocidade e os carnívoros vieram com o pecado. Por isso que Adão, os homens lá no começo de Gênesis, era 700, né, 900 anos, 800. Por quê? Porque não tinha cultura, não tinha animal. Era só, entendeu? Matusalém, lembra no filme, ele comendo aquelas hortaliças? 900 e... o quê? Isso, veio... Porque logo em seguida do erro ali, fala o seguinte, a terra produziu abrolhos, que é espinhos. É o que o texto diz, Ercos. Porque não ela ficou a vaidade, não foi por ela mesma, é por aquele que sujeitou. Adão, a terra era sujeita a Adão. Gente, olha que coisa rica. Deus plantou tudo. Né? Erva, terra, produza árvores que dê fruto. Não foi assim? Você conhece? Presta atenção. Mas a árvore só foi dar fruto depois que ele fez o homem. Porque o homem que é a coroa da criação. Então, depois, a Bíblia diz em Gênesis 2, que depois que Deus dá forma no homem, porque no capítulo 1 ele cria. Vocês lembram? Ó, Deus, no capítulo 1, ele cria o homem. No capítulo 2, ele dá forma para o homem. Por isso que não fala assim, e façamos o homem nossa imagem e semelhança. Deus tem esse corpo? Não tem esse corpo. Mas Deus criou o espírito do homem. Nós somos semelhantes a Deus em espírito. Amém até aqui? No capítulo 2, ele desce, não pede para a terra, não pede para água, ele mesmo desce. Certo? No Éden, não no jardim, e tem uma explicação tremenda para isso, porque o jardim era um santuário, ele fez com a terra do Éden, o jardim não chamava Éden, Éden era a terra. Ah, tá, eu vou chegar lá. Então o que acontece? Ele fez com o pó daqui, por quê? Porque aqui era um santuário, gente, o jardim. Era um quadrado por 4 rios. Né? Ele fez com o pó daqui. Então aqui, naquilo que está feito o boneco, ele sopra no boneco o fôlego de vida, isto é, aquilo que ele criou. O espírito do homem, então ele sopra no boneco, aí o boneco torna-se alma vivente. Qual a pergunta? Estamos no princípio da dor? Eu tive que dar essa volta para chegar nesse versículo para você entender. Está falando o seguinte, que a natureza também está com dor de parto, mas não por causa dela mesma, mas por causa daquele que a quem Deus a sujeitou, que foi o próprio homem. Então o homem pecando, desencadeou com a natureza, com o universo. A coisa. Continua falando para falar da dor de parto. Vai lá. Na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Gente, 10 segundos. Olha o que a Bíblia diz no milênio. Aquele que planta alcançará o que cega no milênio. Vai voltar a ser aqui no jardim. Então, quer dizer, quando o Adão estava comendo aqui, ele virava as costas, no outro dia estava lá de novo. A terra vai produzir 100 por 1 de novo. Entendeu ou não? Olha a Bíblia. Aquele que planta alcançará o que cega. Então vai ser uma coisa... No filme do Noé, mostra uma fagulha disso. Quando ele joga sementes aqui, cai um pouquinho de árvore e já começa as árvores. Aquele filme de Noé, gente, é Hollywood que fez. As sentinelas, aqueles bichos de pedra, que lá, né? Mas, gente, tem muita coisa tremenda. Ali mostra também algo que há muito tempo eu falo. A Daniela também, ela é testemunha disso. Há mais de 20 anos, 10 anos, a gente fala que o figo era o fruto o fruto proibido. Porque Adão, logo que come, o que acontece? Ele colhe folha do quê? De figueira e se veste. Ele não saiu correndo para poder achar uma folha grande. Porque logo ele viu que estava nu. A vergonha foi tão louca que já colheu ali e tampou. E a gente pensa que é uma ação, mas se a gente... Por isso, então o que acontece? No filme de Noé mostra que é um figo. Entendeu?
E tem muita coisa ali interessante. Então, o que acontece? A natureza hoje, ela está na expectativa disso acontecer. Das dores de parto chegar no fim, onde que se revele os filhos de Deus, isto é, nasça a igreja arrebatada, para que ela acabe com essa escravidão do que ela sujeitou por intermédio de Adão. Estava no 19? 21. Pode continuar lendo, para. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Ó, a natureza. Olha o que Paulo vai falar agora. Continua, por favor. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Tá bom? Então, não só nós, mas nós, isto é, estamos hoje, queira ou não, espiritualmente falando, com dores de parto esperando esse momento. É a natureza e a igreja com dores de... Maria, agora no Apocalipse capítulo 12, agora vocês vão entender, ou começar a entender, só vou falar, vai ser um minutinho comentar isso aqui, porque a gente vai pegar tudo isso aqui esmiuçado. Mas em Apocalipse capítulo 12, qual é a cena ali, gente? Começa lendo, Maria, por favor. Pode ler? Pode. Lê do 1, por favor. Não, desculpa, peraí. Está no 12 aí? Isso, pode ler. Isso, do 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Para aula aqui, para ouvir não, para a próxima aula que vai ter isso aqui, já põe do ladinho aí, igreja visível, depois. Então essa mulher está de que jeito? Ela está no firmamento, vestida do sol, toda brilhosa, toda bonita, certo? Gente, aqui é a igreja como vemos hoje. Continua, por favor. E, estando grávida, gritava com as dores do parto, sofrendo tormentos Para dar dar. à luz. Quando estivermos aqui, vou dar um spoilinho para vocês entenderem melhor. Dores de parto, André. Aqui é o princípio. Eu tenho comigo que quando tiver tratado, esse juízo das trombetas vão se intensificar. O juízo. Princípio de dores. Aqui se intensifica, Hércules, as dores. Porque, gente, imagina cair um cometa no mar, chuva de meteoro, vai ficar estreito esse negócio. Aqui vai, o juízo, eles vão se intensificar, dores de parto. Princípio de dores, aqui se intensifica, e aqui, entre 6 e 7ª, as dores chegam num ponto de ruptura, de nascimento, e acontece exatamente isso aí. Ele lê o verso 1, agora você vai ler o verso 5. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações, com vara de ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Olha só, gente. Duas coisas interessantes aí. Nasceu um filho. O filho está minúsculo ou maiúsculo? Minúsculo. Quando se trata de Jesus, é maiúsculo. Quando se trata de filho de Deus, é minúsculo. Então, aqui não é Jesus Cristo, como muitos ensinam. Segundo, mas irmão Leandro, está falando que o filho aqui, ele foi para onde? E seu filho foi para Deus e para o seu? Volta lá, no Apocalipse capítulo 3. Me perdoe, capítulo 2, verso 26. Alguém lê? Dois 26, a igreja te atira. Olha a promessa para a igreja, gente. Vai lá, Índio, por favor. Ao A Maria. vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com vara de ferro exagerado. O que está falando do menininho aqui? Apocalipse 12 agora, o que fala dele? Nasceu depois do filho varão, e há de reger as nações com vara. Mas Leandro, é o seguinte, mas o Sisek fala assim, e o seu filho foi arrebatado para Deus, para o seu trono. Jesus está no trono de Deus. Jesus foi arrebatado? Ele morreu. 3 dias, 40 dias, e quando ele foi assunto aos céus, ele não foi arrancado com força. Ele subiu instruindo os apóstolos, bem de boa, tranquilo.
ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Ele não foi arrebatado, certo? Mas qual a promessa aqui? Para nós subir aonde? Para o trono de? Agora tá, Apocalipse capítulo 3, é promessa para a igreja. Apocalipse 3, lê para mim o verso 20, 21. 3:21. Eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim, como eu venci e me assentei com meu Pai no seu. Ah, você tá aí? Tá, olha aqui, ó. Ao que vencer, dali que se assente comigo no meu trono. É Jesus falando, gente. É uma carta para as igrejas. É assim como eu também venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Olha onde você vai parar. Eu falo aqui sempre, né? No trono de Deus. Trono fala de governo, Hermes. Fala de governo, trono. É por isso que tem aquela coroa de promessa, certo? E olha como começa o Apocalipse. Os quais nos compraste de povos, línguas e nações e os fizeste reis e sacerdotes. O que o rei faz? Reina. Entendeu? O sacerdote executa. Uns serão reis, galardão. Outros sacerdotes. Gente, é uma hierarquia, é um reino hierárquico, o reino de Deus. Jesus é a cabeça, aí tem o corpo. Eu quero ir nisso, for para ser o pé, mas eu tenho esse corpo, entendeu? Mas assim, Hermes, como é de cima, Hermes? Aí vem os reis, aí vem os sacerdotes, aí até chegar lá no gari do céu, lá, né, que vai limpar a rua lá. Vocês entenderam ou não? Vou usar essa linguagem aqui para você entender. E os mansos herdarão a terra. Isso. Aí, gente, o que acontece? Aqui cai toda aquela teoria de que todo mundo vai ser arrebatado, todo mundo vai ficar bonitinho lá em cima. Tudo. Não, gente. Deus é justo. Deus é justo. Ou você acha que Paulo vai para o mesmo lugar que lá na cruz? Já pensou? Um trabalhou metade da vida inteira. Foi açoitado, morreu decapitado, e o outro, Senhor, lembra-te de mim quando está lá. Deus é justo. E é hierárquico. Por isso que vai ter galardão. Galardão não é riqueza. Para com isso. O céu que vamos morar é de ouro. Para que riqueza? Galardão é posição no reino. Põe isso na cabeça. Quanto mais coisa você fazer, mais próximo da cabeça você vai estar. Mais próximo ajuda, da monarquia aqui, ó. Mais próximo de Cristo, gente. Vocês entenderam ou não? Quanto mais trabalho, quanto mais você ora, quanto mais você busca, mais evangeliza, mais faz obra, mais vai estar somando lá. E a Bíblia compara com feno, madeira e palha. Obras. Do outro lado, pedras preciosas, ouro e prata. Tem uns que trabalham na obra assim, mas a obra dele é igual feno, palha e madeira. A Bíblia diz que havia um fogo. O que o fogo faz com o feno, gente? Né? O que faz com a palha? E com a madeira? Mas agora, com diamante, pedra preciosa, com ouro e com prata, só refina. Entendeu, não? E, gente, a nossa salvação e nossa conquista aqui é como se fosse, Paulo fala mesmo, como se fosse uma corrida no estádio. Paulo usa essa linguagem, né? Para todos pegar a coroa. Então, a gente deve dar valor no nosso tempo em fazer obra, porque obra é galardão. Estão me entendendo, não? Por isso que a palavra, por isso que é o seguinte, quando a gente recebe a Jesus, tem que receber ele como Senhor, vocês lembram disso? Muitos aceitam como Salvador. Certo ou não? Mas não tá, isso não tem na Bíblia, infelizmente. A Bíblia fala que para nós recebê-lo como Senhor. Por que ninguém quer o senhorio dele? Porque você é escravo de alguém agora. Tudo que ele pedir para você fazer, faça. Para trabalhar no reino. Agora a pessoa aceita como Salvador, amém, estou salvo. Para que trabalhar? Estão entendendo não a diferença? Então você agora, a palavra ministro, Paulo fala, nós somos ministros de Cristo. Gente, ministro ali é a palavra que quer dizer remador. Ele estava se referindo a um barco. Os ministros que iam lá no galpão fala, lá embaixo? No galpão não, chama lá, no porão do barco, lá ficavam os remadores. Aí vinha o capitão, que estava muito devagar, opa, chicote, vamos
Vamos, eram os escravos. Paulo fala o seguinte, a linguagem figurativa, estamos num barco chamado evangelho, chamado cristianismo, nós somos os ministros, somos os remadores, do qual Cristo está mandando a gente trabalhar. Para caminhar nesse mar até chegar no céu. Entendeu? Então é isso. Então, ficou mais ou menos aí, André, o que dores de parto? Então, dores de parto aqui, ó. Estamos sim, princípio. Princípio. Organizar. Em princípio. Esse princípio que nós estávamos vivendo, ainda iríamos viver. Não, já estamos vivendo. Perseguição política, perseguição espiritual, falso profeta no nosso meio, princípio com certeza. Aqui se intensifica e aqui, ó, acaba as dores de parto. Por quê? O filho vai nascer, a igreja vai ser arrebatada. Então, todo princípio tem um fim. E o fim está na sétima trombeta para a igreja, viu? Para os demais, não sei, né? Não vou ficar aqui para trás, não. Vai chegar um ponto que ele vai ter que aparecer fazendo uma solta. E como é tudo tão confuso com relação a essa questão dos anos, essa questão das semanas, essa questão do princípio, eles também ficam um pouco confusos. Então, a gente fica um pouco, nós estamos Uma pergunta interessante. Por que aqui, então, por que eu creio que as trombetas vão se intensificar? Apocalipse capítulo 9, as dores vão se intensificar aqui quando estiver chegando na sétima, né? Gente, cada trombeta, eu não sei se falei isso já para vocês, mas vai ter um tempo de duração em cada juízo. Se atentarmos para a quinta trombeta, olha só a quinta trombeta, preste atenção. Aqui é um juízo tremendo, porque vai ser solto aí uns demônios hibridizados. Mas eu quero ler só um versículo aqui, ó. O verso 5 de Apocalipse 9, olha o que diz. Foi-lhes também dado, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. Para atormentar durante 5 meses. Então, eu tenho, através disso aqui, e desse tempo aqui, Hércules, chegamos no cálculo do quê? Que cada trombeta ela vai variar de 5 a 6 meses, porque vai dar o tempo exato de 42 meses, ou 3 anos e meio. Por exemplo, se são 7 juízos, aliás, isso, se são 7 trombetas e aqui é 7 iras, 7 taças, 7 vezes 5, 35, ou 7 vezes 6, 42. Exatamente o tempo do juízo. Cada 6 a 5 meses vai ser o tempo de cada juiz aqui. Entendeu? Então, vai dar 42 meses, subimos, faltará para 7 anos mais 42 meses, que são... Então, cada taça também, se levarmos essa matemática, cada juiz das taças durará 6 a 5 meses também. Aqui o trombeta nos dá aí um tempo de juízo. Ela fala, tá bem detalhado, 5 meses. Gente, vai ser um juízo tão tremendo que as pessoas vão sentir dor a ponto de querer morrer, mas a morte vai ser impedida de matar. E isso sim é ele, entendeu? Então, é juízo, quer dizer, né? Vai ser aqui em trombeta. Vai ser uma coisa tremenda. É aqui onde fala assim, os homens procurarão a morte, mas não encontrarão, Ercos. É a loucura que vai ser esse negócio. É juízo, é para ver se entra na linha. Andréia, 3 segundos. Princípio, vai se especificando até chegar ao momento do nascimento do filho varão que vai para Deus e para o seu trono. Para a gente entrar, então, agora no falso profeta, eu quero que vocês meditem aí, não fala nada, só medite. O tamanho de uma mulher grávida e de um filho que nasce, proporção em massa. Calculou aí ou não? Que tamanho, Maria, uma mulher grávida tem comparado ao filho que nasce?
Qual a proporção em massa, Hércules, de uma mulher grávida após o nascimento de um filho no colo ali? Qual é a linguagem que vemos aqui? Em proporção em massa, eu quero dizer. Por exemplo, a comparação de tamanho da massa, do que for. Dá uns 25? Você está entendendo, Daniele? Entendendo, Jorge? Por massa, 5%. Não, mulher de 60 quilos, uma criança 3 quilos, 10%, 6 quilos. Dá por aí, né? Não, não, proporcional ao filho também, né? É. Vamos colocar aí. É assim. Não, é assim, vamos lá, vou desenhar para ver se fica legal. Ó, em que linha que tá, ó? A mulher grávida nasceu. Não nasceu o bebezinho, ó? Oi. Desculpa. Tá. Depois, você pode desenhar aqui só. Gente, a proporção é grotesca. O X está exato, o X. De 3,5 a 5% em massa. Da mulher grávida que nasce. A porcentagem, tipo assim, nasce o nenê, ó. Olha o meu nenê aqui, ó, nasceu. Não vou falar normal, nada de não estou falando de modelo do Luz, mulheres normais. Olha no colo. Qual a proporção? Qual a proporção da mulher? Em massa, dá quanto? Em peso, dá quanto? Hã? Sim. Certo? Gente, é que vocês não pegou o código, né? Você pegou aí, Dani? Pegou. Ô, gente, presta atenção. Olha o que a Bíblia está usando, gente. Eu quero chegar aqui, ó. Apocalipse 12, eu quero chegar. Quem que sobe, é a mulher ou o filho? A proporção do que vai se salvar, você quer dizer? Pensei se pegar. Pegou ou não? Olha a proporção de que Bíblia usa. Entendeu? Ô, Andréia! Não está não, Andréia. Andréia, olha o texto que a Maria leu. Olha o texto da Maria leu. A Maria leu, Apocalipse 12, uma mulher grávida com ânsias para dar à luz, dores de parto. No verso 5, nasce o filho dela. O filho é arrebatado para Deus, para o seu trono. Ela não vai junto. Então, clareou aí o mistério? Ô, Jorge, você pegou, hein, Jorge? Mais ou menos? O áudio. Liga o áudio, Jorge. Opa, tô pegando sim, ó. Tô aqui anotando tudo aqui. Tá. Tá bom, obrigado, viu? De nada. O Andréia, a proporção em massa, vou usar a palavra massa aqui, é muito menor do que... É assim, o X for população, mas vamos diminuir o X. A igreja que vai ficar é muito maior do que vai subir. A porta é estreita, gente. Não é... A gente fala assim, a porta é estreita, entendeu? A porta não é... Não é porque é para boiada passar, entendeu? É muito estreito o negócio. O Cristo falou isso, acabei de falar aqui, né? Senhor, são poucos que se salvam. Você entendeu ou não, gente? Então, a proporção usada nessa linguagem figurativa é essa, de uma mulher ficar e o filho subir. Se fosse metade, entendeu? Não, mas não, gente, é só o filho varão que vai para o céu. Porque muitos são chamados. Isso é arrebatamento. Arrebatamento, calma aí, deixa eu deixar vocês mais aliviados. Gente, mas é o seguinte, depois a mulher foge para o deserto, ela é perseguida e tá. Mas é o seguinte, vai ter salvação. Teve salvação aqui no passado. Deixa eu deixar bem claro também, vamos ficar, né, apavorador. Vai ter salvação, a salvação tem agora, o Filho da Graça, tá? Vai ter salvação na tribulação e vai ter salvação nos 1000 anos. Porém,
Porém, os que forem arrebatados vai estar num patamar inigualável, porque quem vai morar na terra? Olha o que a Bíblia diz, Mateus 5, capítulo 5, no monte da bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que são pobres de espírito, bem-aventurados. Mas tudo promessa para dar a terra para esses. Mas a promessa para eu e para você não é herdar a terra, é para reinar sobre a terra. Olha o que Paulo fala. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual nos transformará no corpo da nossa corrupção para ser conforme o seu corpo da sua glória. Isto é, o que Paulo quer falar? Que nossa cidade não é daqui no planeta. Ele falou que é onde? A nossa pátria está onde? Vou fazer quadrado aqui. Pergunta por que quadrado. Oi? Também. Por que quadrado? Apocalipse capítulo 21. E a cidade era quadrangular. Amém? Vamos chegar lá. Mas, ó, a nossa cidade está onde Paulo fala? Aqui. Então, é morada dos santos na Nova Jerusalém. A cidade de ouro lá. Entendeu? Não. Mas a salvação para o povo de Israel, que era pela lei, a salvação para aqueles que ficaram para trás também e vão ser martirizados aqui, vai ser herdar a terra. E não vai ser coisa ruim, não, vai ser maravilhoso. Morar aqui embaixo. Entendeu? Vai ser muito. O milênio é tudo tremendo, gente. O Éden vai voltar a ser. A terra vai voltar a ser que era o Éden. A ferocidade, Deus vai fazer uma aliança com os animais, a Bíblia diz. Por isso que fala assim, que a criança vai brincar. Lembrei da arca, é isso? A criança vai brincar na toca da áspide. Você se lembra ou não? A ursa e a leoa apacentarão juntas. Se colocar junto hoje, a leoa, entendeu? Então, mas aqui, gente, aqui vai ser um privilégio para os escolhidos, para o corpo de Cristo, para a noiva do Cordeiro, para quem for arrebatado, para o filho varão. Aqui, ó. Aqui que você tem que morar. E só vai entrar nós mesmos, viu? Só vai entrar porque é morada dos santos. Santos quer dizer separado. Você que pegou foi a palavra santo, separado, né? Então, a santa é separado. Separados morarão aqui. Gente, vai ser tremendo, porque Jesus vai estar aqui, vai dar ordem para a gente, né? Vamos sair aqui embaixo, ó. Hércules vai reinar sobre o Japão. Vai reinar sobre aqueles budistas lá. Índio, vem aqui, você é branquinho, vai para a Suécia lá. Os que vimos. Maria, você vai também para a Suécia, Maria. Ali... Entendeu ou não? Olha o que a Bíblia diz. De Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ô, Dani, você quer para onde? Quer para a África, lá para o lado do Sudão? De as nações ou não? Ô, gente, e vai ser com vara de ferro mesmo, viu? Para quebrar todo. Para quebrar todo. Já precisou quebrar toda a cultura? Como é que vai quebrar? Tirar o carnaval do Brasil, por exemplo, futebol? Como é que vai ser reger aqui? Vai ser uma coisa. Mas na mente do pessoal. Não vai, a princípio, aceitar, entendeu? Agora sim, vamos falar sobre o falso profeta. Ué, você está com o Meet aberto? Meet não. O celular? Não, acho que a Dani vem. Ô, Dani, vê como é que tá a tela aí, Dani. A tela está inteira aí para vocês? Tá, pra mim tá. Vixe, maravilha, então. Agora sim, agora vamos falar sobre o falso profeta ou a segunda besta. Então, a besta que sobe do mar, que ela faz esse último 7 anos acontecer aqui, ela dá início aos 7 anos, o cabeça da Mara, que depois a Ingrid, por favor, tirou a foto, mas pôr no grupo lá, tá? Ela dá esse início aqui, 7 anos, certo? Mas tem outra besta aqui. Abre o Apocalipse capítulo 13 agora. Apocalipse capítulo 13. Verso 11. Show? Vamos lá.
Isso, versão seguida. E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como um dragão. Continua. Também exercia toda a autoridade da primeira besta, na sua presença, e fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Tá bom, daqui depois vamos continuar lendo. Tá, aqui, esse versículo aqui, vocês vão ver depois que eu vou colocar no grupo lá os slides. Aqui está falando do anticristo, tá? Não vou recapitular para ganhar tempo, mas ele é um chifre pequeno, tá? Aqui embaixo também fala também do... Eu queria explicar isso aqui, mas é o 8º rei. Vocês vão ver depois. Porque é o seguinte, saiu um converseiro aí, de que esse é o próximo papa que pegou agora o trono, ele seria o 8º rei. Mas nesse início dos slides, que vocês vão ver um tempo depois, aqui explica o seguinte, que esse 8º reino aqui será justamente do anticristo. Ele surge dos 10 chifres, vou falar rapidamente, que é o começo do Apocalipse 13. Ele surge dentre os 10, que ele é mais um aqui, ó. Essa conta que eu fiz rapidinho aqui, ó. Vocês não dá para... nos slides, tá. Então, de 10 chifres, ele sobe entre esse pequenininho, passa a ser esse primeiro, a conta que o Apocalipse faz. Ele abate 3. Então, de 11 que tem chifres, de 11 chifres, ele vai arrancar 3. Vai passar a ser o 8º, então. Mas está falando da pessoa e do reino do anticristo, e não do falso profeta. Para ficar bem claro isso aqui. Porque estamos falando muito que o falso profeta aí é o 8º rei, o tal do leão. Isso. Aqui explicando bem certinho, fala sobre os 7 montes, que é 7 cabeças também, que tem esses 10 chifres aqui, tá? Aqui fala da 6ª cabeça, que é até o Império Romano, tá bom? Eu vou me atentar a besta que sobe da terra, tá aqui. Está bem esmiuçado, tá todos os versículos ali, tá bom? A besta sobe da terra, então. É o que você leu aí. Vi subir da terra outra. Eu quero destacar essa outra porque muitos ensinam que é uma só. Tanto a besta que sobe do mar e da terra. É o anticristo. Mas não, é uma outra. E a primeira, se a primeira sobe do mar, no Apocalipse 17, fala que o anjo fala assim para João: as águas que viste são povos, nações, multidões e línguas. Se essa besta sobe do mar primeira, é as nações agitadas com as ondas do mar. Ele está olhando para a beira do mar. Então, os povos, por que vão estar agitados, Hércules? Estarão passando o quê? Nas dores de parto, princípio de dores, vai ter juízo, entendeu? Perseguição, juízo das trombetas, as 2 testemunhas atuando. Gente, vai ter uma coisa tremenda. Então, ela sobe essa muvuca aqui. Inclusive, aqui naquele dia de escuridão também. Então, ela sobe dos povos agitados, a primeira besta. A segunda, não. E vi subir da terra outra besta. Terra fala do quê? De uma situação que já solidificada, firme, de uma situação já resolvida, politicamente falando, economicamente falando, religiosamente falando. Porque o anticristo vai vir para fazer isso, Rex. Vai vir para fazer o quê? Parou. Entendeu? Então, é uma situação solidificada. Quando isso? Daqui para frente. Aqui ele começa o reino dele, mas ele não pode exercer juízo 100%. Por quê? Porque a igreja vai estar onde? Aqui ele não pode entrar com força total perseguindo. Por quê? Porque aqui a igreja vai estar aqui, não vai? A gente não sobe aqui? Então, quando ele faz paz, aqui fica levando banho-maria, porque a igreja está aqui ainda. Mas uma vez que a igreja subiu, daqui para lá, ele pode fazer o quê? Lei marcial. Para tudo. Porque a igreja não está mais aqui, ele está com todos os reinos na mão, todos os presidentes na mão, está com tudo, porque é um só homem aqui. Uma só lei, um só juiz, uma só tudo. Vamos ver isso agora. Então, o que acontece? Ele chega resolvendo tudo e levanta esse cara aqui. Aqui, ó, falso profeta. Aqui que ele levanta com um objetivo, tá? Esse homem.
líder de uma grande religião que vai ter falso profeta. Esse aí vai ser o anticristo. O anticristo aqui, O anticristo aí. primeira besta do mar. A primeira vez. Aqui esse que sobe da terra, É a segunda. que é a segunda besta. A segunda vez. Isso. E esse falso profeta que você está falando. É a besta que sobe da terra. Escreve terra aqui para É a segunda vez. Isso. Ele não sobe junto com o anticristo. A primeira é considerada. Aquele do zero para cá é a última, já é a dos 7 anos, né? Isso, finalzinho dos... Isso. Ô, gente, vocês têm que pegar os estudos. De 0 a 3 ali no meio é a... 3,5. A igreja está aqui, duas testemunhas, as trombetas, os juízes das trombetas. A sétima soa, aí... Quando você fala primeiro chifre, significa, então, representando vai ser a hora que vamos dizer assim, a população vai estar fervorosa, Fervorosa. vai estar representando pela situação de calamidade que vai estar a terra, então representa essa As ondas do mar agitados. Primeira besta. primeira vez. Uhum. A segunda seria na parte da carne, ele próprio. Não, outra. Então, a outra significa que A outra, ela, pelo texto aqui, é ele, não, o anticristo não. O anticristo, gente, não vai operar sinais, não. Tá? Não vai sair fazendo mágica, não. Os sinais é com esse camarada aqui. Ele vai cuidar da religião, esse cara aqui. Isso aí é a piloto ou a última? Os dois. mas isso aí, Não, é o não é homem. anticristo. O anticristo, vou voltar aqui. Qualquer um que é... Não, para ficar bem clarinho, para a gente não se perder. O texto que a Maria leu, verso 11 do 13, diz assim: vi ainda other dash, outra besta. Outra. Other, fala, é outra. É porque vai eu vi ainda outra, não é a mesma. Outra besta. Só que é subir da terra. Já está tranquilo, tá tudo bonitinho. Quem que vai apresentar ele? Representa um grande líder da religião que terá no fim uma só, ecumênica. Não, é ele. Não, o anticristo vai ser um político. O negócio dele é resolver a economia, é resolver a política, é resolver leis, resolver tudo. Esse que vive aqui agora é o falso profeta. O falso profeta não é. Então vai ser igual o filme lá. Igualzinho. Você está falando que vai ter o. Qual filme? O Deixados para Trás? O anticristo vai ser o líder político. Isso. O falso profeta vai ser o líder religioso. Porque, veja bem, olha a figura de um papa hoje. Olha o que o texto diz. Olha o que o texto diz, gente. Eu só estou aqui dando olha aqui. Vai usar o cara que vai, né? O cara vai dar. Deixa eu ler aqui. Presta atenção interessante, ó. Vi ainda subir do mar, vi outra besta emergir da terra. Possuía quantos chifres? Adriana, você pode perguntar. A hora é essa. Ó, olha aqui então. Ô, gente, quantos chifres tem essa besta aqui? Não. Ele tinha quantos chifres aí? 2. No rodapé da minha Bíblia, chifre também em grego e qualquer outra língua, significa o quê? Esse falso profeta, essa outra besta, terá 2 poderes. Um temporal, que é vou falar aqui, um líder religioso, vou colocar uma igreja maior, um papado hoje, e um poder espiritual, gente. Por quê? Eu vou ler para vocês entenderem o que é melhor. O próprio inimigo. Ou você acha que é só Deus que cura? Ele chutava para mim que era o mesmo. Não, você e 80% do texto. São 3. Ó, gente, vamos lá. Isso, Wes. O diabo sempre quis ser o que de Deus? Imitador. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
Assim como o Espírito Santo nos leva a adorar a Deus no nome de Jesus, o falso profeta vai levar a humanidade a adorar o diabo no nome do anticristo. Então, vai ter o Vai, anticristo, vai ser o anti-Jesus. Anticristo, isso. Que fala do... falso profeta. Ah, nesse texto interessante, nesse texto aí. Ó, porque são 3, Hércules, vai lá, lê. Da boca do dragão, Ó, e da boca da besta, e da boca do falso 3. profeta, de saírem 3 espíritos semelhantes a mim. Isso, são 3. Mas olha o poder desse cara que vai ter. Ó, verso 12 está assim, ó. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Vão andar juntos os dois. Tipo assim, ele fala por mim. Ele é o meu porta-voz. Eu que vou nomear ele. Ele é o da religião. Esse é o cara. Quer ver aqui, ó? Faz com que a terra, gente... Por que terra, Hércules? Aqui a igreja não está mais, Hércules. Aqui ficou a igreja para trás, a igreja que não foi arrebatada, que não estava preparada. E estão os judeus aqui, e está todo ímpio aqui. Ele vai fazer com esses daqui... Preste bem atenção no texto, ó. E faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Que é a primeira besta, Hércules? O anticristo. Cadê aqui? Verso 13. Também, gente, aqui que vai... Se a gente vê hoje muitas pessoas seguindo sinais, imagina aqui. Também opera grandes sinais, não é apenas sinais, são grandes sinais. De maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Vai pegar meio mundo de engano. Vai, gente. Você entendeu, Edson? Vamos continuar aqui. Seduz. A pessoa, gente, se hoje o diabo seduz crente com o Espírito Santo, imagina o Espírito Santo aqui embaixo. Olha o texto. Cadê aqui? Seduz. Eu acho que ele vai aplicar na Bíblia. Ó, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais. Vai seduzir, olha, gente. Entendeu? O Deus está aqui. Dos sinais que foi dado para executar diante da primeira besta. Aí, aqui que entra, gente, aquela perseguição de comprar e vender também. Não é aqui, tá? Então, o negócio do chip hoje, a gente fica tranquilo. Mas daqui para lá, esquece. Daqui para lá, o negócio vai... Isso. Por quê? Olha o que o texto fala, ó. Eu vou botar aqui, mas vou ler rapidinho. E fez que a todos, pequenos e grandes... Vocês conhecem o texto? Passei a posto uma marca na mão direita e na testa, né? E vamos lá. Olha o texto que a missionária Ingrid leu, tá bom? E da boca do dragão, da besta do falso profeta. São 3. A trindade divina e maligna já expliquei, né? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, o diabo, o anticristo e o falso profeta. Aqui já fizemos. Tá, 2 chifres, já falei também. Ó, gente, esse camarada, ele é semelhante a um cordeiro. Porém, vai falar como quem? Então, a aparência vai ser uma aparência religiosa boa. Falando, nossa, que homem bom, que cordeirinho. Mas, por trás dele falando, vai estar quem? O próprio Satanás. Esse será que... Pode especular. Não. Vamos dizer assim, se vai ser um momento que já foi arrebatado, São já subiu. Deus representador. Sinais de maravilha. Né? Esse cara vai vir com sinais para medo. Né? Lembra que a fé do diabo é o medo. É o medo. Ele vai impor o medo, sinais de destruição, sinais de caos. Sabe qual vai ser o medo? Não vai vir. Não, mas... Você está certo, Alex. Vai impor, tipo assim. Fear. É fear, André? Fala, fear. Fear. Alex, não, e vai ser mesmo. E vai usar uma coisa só. Quer ver? Ah, vamos aqui. Aqui eu explico, vocês vão ler depois, essa cabeça do filho de morte, tá bom? Gente, deixa eu ler um texto aqui, vou mostrar algo interessante. Estou acabando já, tá? Verso 15 do 13.
Posso ler? E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, não é para a besta. A besta já vive. Mas é para dar vida a uma imagem dela. Presta atenção no texto. Para que não só a imagem falasse. Quando a televisão surgiu, dizendo nos anos 100, não lembro, já pessoas que estudavam profecia falavam que era o anticristo porque a imagem que falava. Já falavam que era o anticristo. Mas presta atenção. Então, foi-lhe dado fôlego de vida à imagem da besta para que a imagem não só falasse, como ainda fizesse morrer. Aí que entra o que está falando. Todos quantos não adorassem a imagem da besta, isto é, vai ter uma imagem, o falso pode falar assim, se prostram nessa imagem, adorem essa imagem, senão o fogo do céu vai consumir vocês. Tá? Isso é o começo, mas é o que vem por trás. Ó, depois, e fez que a todos, já ouvi aqui na primeira, pequenos e grandes, gente, aqui é estatura, eu pesquisei, pensei que era riqueza, mas não. Em estatura, pequenos e grandes. Livres, não, ricos e pobres, aqui tá, né? Livres e escravos, faz que lhes seja dada uma certa marca e não objeto sobre a mão direita ou sobre a fronte, testa, para que ninguém possa comprar ou vender, aqui está o medo que você falou, Edson, senão aquele que tem a marca da besta, o nome da besta, o número do seu nome. Ó, lei marcial, para comprar e vender, papel moeda acabou, está acabando já. Perseguição. Então, o que acontece? Vai ter drone para todo lado, se tem a marca ou não tem? Ah, não tem? Vem cá. Um crime contra o Estado, a lei marcial. Qual que é a pena? Morte. Por isso que Apocalipse 7 fala o seguinte, o João pergunta para o anjo pergunta para João, quem são esses, João? E de onde vieram? Estes, eu não sei, o senhor sabe. O anjo fala assim, estes são os que vieram da grande tribulação. Nunca mais terão fome. Por quê? Morreram de fome. Porque na grande tribulação, se você não tiver a marca da besta, você não vai comer. Ah, mas eu vou para o meio do mato. Peraí, vai se queimar toda a erva verde. Ah, vou pescar. Todo o rio vai estar poluído. Eu vou para o mar pescar. O mar vai ser destruído inteiro. Nunca mais terão fome. Por quê? Vão morrer de fome. Nunca mais terão sede. Por quê? Água potável acabou, amigo. Nem calor do sol, não, e nem a calma do sol, nem calor algum. Por quê? O sol aqui, gente, vai esquentar 7 vezes mais. Então, vamos ver isso aqui. Entendeu? É por isso, gente, que vai morrer. Hoje, vamos somar se fosse hoje o arrebatamento? Não, essa coisa aqui. Olha, quanto que dá 2/3 de 8 bilhões? De 8 bilhões. Mais ou menos. 5. Gente, é por isso que aqui Zacarias vai falar, Andréia, que mais ou menos se fosse nessa conta de 8 bilhões, que é a humanidade de hoje, aqui vai se perder 2/3 ou 5 bilhões. Gente, poucas pessoas entrarão vivas no milênio. Não sei de que forma, me pergunte. Mas cerca de 2 bilhões vai entrar vivas. Sobre estes, qual eu e você iremos reger, reinar. Amém ou não amém? Amém. Gente, amém. Vamos reinar, vamos... Aqui é o seguinte, esse negócio de holograma é antigo, né? Holograma. Aqui, ó, nessa imagem aqui, o vídeo não está disponível. Ali é a Jessica Yellen, ela está de Chicago, no palco aqui desse programa de entrevista da CNN aqui dos Estados Unidos, e só está o feixe de luz dela ali. Ela sendo entrevistada de holograma. Entendeu? Olha, gente, há 20 anos atrás, 30 anos, eles aqui eram... Entendeu? Hoje... Não, era uma coisa assim. Gente, hoje já é possível... Porque a pergunta era o seguinte, como é que toda a Terra vai adorar esse postagem diante da imagem? Que essa imagem tem que falar ainda. Gente, o holograma é possível. Os 15 anos, não é? Agora tem um tal de projeto Buibim, está achando esse projeto? Não. Deixa eu ver, os estudantes foram também. Fizeram um show, daí esse cantor que morreu, hoje eu vou trazer aqui. Eles fizeram um holograma do cara assim, andava no negócio. Gente, a tecnologia, muito tempo.
A tecnologia hoje, a Bíblia diz que ela não ia somar. Né? Ela ia o quê? E a ciência se mu. Então, todo dia, o que você viu hoje de novidade, semana que vem, gente, isso daqui eu tenho comigo. O projeto Blueberry é o seguinte, vai ser do alto essa imagem. Já projetaram já anjo voando, a câmera filmou já, cavalo com um homem fumando. Já tem tudo isso já preparado, gente. Diga isso aí, não? Cavalo assim, Edson. Gente, isso vai ser, eu creio que isso que vai... Edson, não tem como hoje, sem tecnologia, toda a Terra adorar um cara só. Agora, a tecnologia dessa espalha por todo o planeta, gente, no mesmo tempo, é possível adorar esse homem. É só pegar a imagem dele ao vivo ali e espalhar o... Vai. Aí, ó. Gente, aonde você vai hoje... Aonde você vai tem satélite hoje, gente. Qualquer coisa já transmite. Você está entendendo? Então, se fosse antigamente, era impossível a Terra inteira adorar um cara. Não dava. Mas com a televisão já dá. Mas vai ser uma imagem, vai ter vida, vai ter uma espécie de ter vida. Ali, ó. Estamos lá já, né? Deixa eu aqui. Gente, isso aqui é interessante. Eu já acabei já, 2 minutinhos. E fez que a todos, então, o texto que li, né? Você sabe que o papel moeda já era, né? Moeda, papel, moeda, já, né? Está contando os dias, não está contando os dias? Assim, né? E o cartão de crédito também. Pode perder, quebrar, roubar. Certo? Celular também, rouba, perde, né? E uma marquinha na mão e na testa. Pra você não perder nunca mais. Fica melhor? Pessoas, esqueci minha carteira. Ah, não, tem a marca da promessa. Gente, tá aqui, ó. Para que ninguém possa comprar ou vender. Então, quer dizer, já pensou se eu fico para trás com minha família? Presta bem atenção como vai ser a sedução do filho da mãe, no meio do Exo. Ô, irmão Leandro, a besta, o pessoal. O que custa comprar um leite para o seu filho? Deus é amor. Deus é amor. Você vai deixar seu filho passar fome, rapaz? Entendeu como vai ser o negócio? Gente, muitos vão apostatar-se, vão receber esse negócio. Muitos. E aqui vai o recado para quem receber. Apocalipse capítulo 7. Não sei se coloquei aqui. Eu coloquei aqui. Aqui vai estar todo mundo ver. Aqui, gente, eu falei na aula passada, aqui é o seguinte, gente. Se fosse hoje, não, aqui é interessante. Se fosse hoje, eu falaria que isso aqui seria a marca. Se fosse hoje. Por quê? Olha o que o texto fala, ó. Apocalipse 13 vai falar assim o texto, ó. Não, estou no 13 agora. Desculpa, André, não vou falar no 13. Fala assim no finalzinho, ó. Aqui é sabedoria. Aqui que tem entendimento é para fazer o quê? Calcule o número da besta. Ele não vai vir 666 na testa. É calcular o número. E isso aqui é uma curiosidade que encontraram, porque veja bem, ó, a curiosidade. O Erco está chegando. É uma curiosidade, mas ó, veja bem. O anjo fala para a gente fazer o quê com o número? Calculo? Semana passada, a gente pegou alguns produtos lá, né, Maria? Ó, todo produto nacional, no arroz, feijão, pasta de... Tudo vai estar lá, 7, um pauzinho assim, 8 e 1. O anjo fica calculado. Se fosse hoje, ó, 7 vezes 39, 623. Se somarmos o número de barrinha, tem 30. Dá quanto? 623 com 30, 653. Se somarmos agora o número de números, tem 13. Então dá 6. 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 13. Então, 7 separado, 8, 9, 653. Com 30 barrinhas, 6. Vou voltar aqui. 7 vezes 39, 623. 30 barrinhas, 653. 13 números, 666. Incrivelmente, curiosamente, outra palavra aí. Em todos os códigos está assim. Nunca mudou o 7, nunca mudou o 8 e 9. Só muda do 9 para lá. Eu não sei porque também dá 6. 6. É a marca da besta? Não. Hoje, né? Eu creio que não será só isso. Então, só isso. Eu acho que está acima disso.
Mas assim, se fosse hoje, eu falar, gente, é estranho, né? Deixa eu finalizar então. Aqui é o seguinte, aqui o negócio de papel moeda acabar, é rapidinho esse vídeo, tá? Essa mulher recebeu no telefonema, vai vir gente na casa dela. Ixi. Não, vai vir a Maria aqui, o Hércules, vai vir a Ingrid, vai vir todo mundo aqui. Vixe, Maria. Cadê o caixa, gente? Tá pra lá, ó. O Veião já falou, nossa, você tem a marca? Vai no mercado e consegue comprar. Foi no mercado errado. É isso. Ah, tem um... você não tem a marca, fazer o quê, né? Tchau, velho. Vai ser arrebatado, vai. Já era. O que aconteceu ali? Os leitores leram os códigos de barra das fontes. Quando ela passou, leu o dela, já debitou na conta. Esse cara também, esse cara pega um. Vamos ver. É que ele não pegou o carrinho, tá? Eles estão vendo o carro? Não, né? Não precisa ir atrás dele, né? Quer ver? Não, peraí, a laser. Senhor, sua nota, querido. Já está na conta do banco. Entendeu não? Quis roubar, mas aqui, fez a leitura, leu o código dele, debitou na conta e falou, senhor, por favor, sua nota. Já pagou. Filho. Tem a marca? Tá, ele vai impor, então, Arcos, ele vai impor isso aqui. Ele vai impor essa marcação, a gente comprar e vender. Aqui está o texto que eu falei de Apocalipse 14, tá? Não é o 7, não. Ó, gente, se ficar para trás, agora é sério aqui, presta atenção. Se alguém de nós ficar para trás, guarda na cabeça daqui, tá bom? Foge pro mato aí e deixa ser martirizado. Olha o que diz, ó. Jesus falou assim, que estiver na Judéia, vai fazer para onde? Subo para os monte. Nós estamos em Londrina, vai para Mato Grosso, Londrina. Olha o que diz, ó. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém, ajuda eu aí, e a sua, ou, pode continuar aqui, se quer dormir hoje ou não? Vamos lá. Também este beberá do vinho, do quê? Que se deitou não misturado no cálice da sua, e será atormentado com fogo diante dos santos anjos e diante. Agora aqui é para não dormir hoje. Ó. E a fumaça do seu tormento sobe para todo. Não é um período de 6 meses. Né? E não tem repouso nem de dia. Os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Gente, ficou para trás, vaza, foi alcançado, deixa com a cabeça. Não é sério, porque isso aqui é sério. Aqui, gente, é a separação total de Deus, gente. Não é para inglês ver, não, é para prestar muita atenção. O texto é claro, Deus, ele vela para cumprir sua palavra. Presta atenção nisso. Leandro, Deus é amor. Sim, ele ama tanta palavra dele, ele vai cumprir. E olha o que diz, se alguém adorar, alguém é qualquer um. Se alguém adorar a besta, sua imagem, receber esse na mão direita na testa, vai beber do vinho dele de Deus. E a fumaça do tormento vai para todo sempre, não é milênio, não, é para todo sempre mesmo.
Entendeu? Já começa, para finalizar aqui, desculpa o horário, na grande tribulação já começa já um juízo, Hércules, sobre esses. Já começa o juízo, porque vai vir uma chaga sobre aqueles que têm o sinal, que recebeu o sinal aqui, como se fosse uma úlcera exposta que não vai ter cura. Nem oração vai ter jeito, porque vai ser uma espécie de úlcera exposta, assim, que não vai ter cura. Sobre os que tiver a marca já, vai começar a sofrer em vida. Entendeu? E finalizando, gente, o fim do anticristo. Apocalipse 19:19. O fim vai ser aqui. O fim não, os dois são lados. Então, no final aqui, esse fim, não, mas porque tem um milênio depois, entendeu? Esse final aqui de grande tribulação termina com a Batalha do Armagedon, certo? Um mês. Aqui vai ser lançado vivo, quer ver? No lago que arde com fogo e enxofre. E a besta foi presa, e com ela quem? O falso? Com que diante dela fizeram sinais. Com quem enganou os que se receberam o sinal da besta, vão ser enganados. E adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com. E os demais foram mortos da espada. Aqui a batalha de Jesus. Mas, gente, presta atenção nesse versículo aqui, nesse verso 20. O anticristo e o falso profeta, você está na frente, né? Mas depois da frente vocês vão ver. Eles vão inaugurar, Hércules, o que chamamos hoje de lago que arde com fogo e enxofre. Não é o inferno. Porque para o lago também vai o inferno lá na frente. Apocalipse 21. Ele vai também para o inferno. Ele vai também para o lago inferno. Entendeu? Aqui quem vai estrear vai ser o anticristo e o falso profeta. Vão ser os primeiros a estrear. Certo? Diabo é preso por 1000 anos, depois vai ele para lá também, junto com os seus anjos daí, e todo aquele que não for achado escrito no livro. Por isso que é bom ter o nome no livro, entendeu? Isso vai ficar para o próximo estudo. Tá bom? Alguma pergunta, alguma coisa? Está tarde? Porta estreita, porta estreita. Ai, ai. Hércules, pergunta, Hércules, não é perguntinha, Hércules? Cadê ô Jorge? Fala alguma coisa, Jorge? Daniele? Tranquilo. Até aí tá tudo bem, né? E o Jorjão? Leandro, Só você, né? eu não sei se está tudo tranquilo, né? Porque os sinais estão aí, né? Para a gente tá vendo, né? Olha. Diariamente, né? Mas conforme a gente vai estudando, a gente vai percebendo e abrindo nossos olhos cada vez mais que se a gente não se atentar, a gente é engolido pelo mundo, né? É Tá verdade. engolido. Mas foi uma ótima aula. Cara, foi atropeladão assim, porque na minha cabeça, parece que todo mundo sabe de tudo. Eu me sinto aqui um pequenininho, né? Vou falar que eu sei, pronto, sabe? Mas não, Mas depois eu peguei dando pause depois do vídeo. Pause. Mas é interessante o seguinte, porque como é... Uma frase que eu uso também é o seguinte, que a escatologia, ela vai unindo os elos. O anticristo, a gente fala desde o primeiro. E vai ser assunto também na grande tribulação. Vai ser assunto... Aqui, essa timeline aqui, a gente vai usar sempre. Então, vocês não pegaram nada hoje, mas vocês vão depois... Opa, depois vai estar tudo meio que claro o negócio. Não dá? Deixa pronto já, né? Vai citando, né? Dá sim. Isso. Dá. Ô, Dani, o Ernesto falou o seguinte aqui, ô, Dani, de fazer um desenho só. Você acha que confunde muito? Fica mais fácil, né, para o pessoal entender. Fica, não fica? Fica mais didático, na verdade. Porque daí tá no desenho, né? Esqueceu de ver o desenho. Olhada, é como se fosse realmente a linha do tempo, né? É como se fosse um mapa mental. Quem tem facilidade de lidar com mapa mental vai ficar bem didático.
uma ordem cronológica. Isso. Tá facinho depois, né? Aí a pessoa vai ali, já vê, liga o versículo da Bíblia junto com aquilo que ela escreveu e Entendi. Então, gente, sobre o anticristo, duas coisas importantes. Vamos parar já. O que aprendemos? A igreja não sobe aqui, gente, por favor. É aqui, ó. Segunda coisa, trombeta não é grande tribulação, trombeta é juízo. É aqui. Terceira coisa importante de hoje, que o falso profeta, ele não é também a pessoa do anticristo. São duas pessoas diferentes, formando a trindade maligna. Tá bom? Os demais estudos, tudo aqui vai voltar a pincelar de novo, porque, como falei para vocês, tá tudo unido, entendeu? E vai ser muita coisa para acontecer, então, no espaço curto de tempo. 7 anos é pouco tempo para tudo isso aqui. Tá bom? Mas é bom você estar mesmo que já conectado pelo seguinte, finalizando. Se acontecer a trindade de paz e ninguém subir, porque eu tenho esse conhecimento que ninguém vai subir aqui, muitas pessoas ficaram confusas, porque a vida inteira, as escolas batistas, escola assembleana também, filha assembleia apostólica de autoridade, as escolas antigas, eles pegam isso, inclusive na faculdade, fala que, quando se trata de escatologia, subiremos no início da semana, porque não veremos o anticristo, segundo eles, entendeu? Então é bom você ter isso aqui também, além desse outro forma de se ver, para você comparar. Entendeu? Comparar. Qual que está certo aqui? Será que realmente vamos subir aqui? Entenderam ou não? Será que subiram e eu fiquei? Boa pergunta. Será que subiram e eu fiquei? Pareceu que E aí? Não é verdade, Dani? lembra do louvor lá da Damares? No Apocalipse a igreja está no céu, né? Vai sim. Amém, gente? Desculpa o horário. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Grato você, Dani, por estar aí. O Jorge, prazer, Jorge. Sempre as 2 primeiras, segundas de cada mês, tá bom? Pode deixar. Tá? Marcinho, obrigado. Cleusa está aí. E você que... Deus abençoe, viu, Márcio? E você que está aqui também, grato, viu? Obrigado sim, pela visita, tá bom? Seja bem-vindo. Foi atropeladão assim, mas eu vou mandar link lá, você passa para sua irmã. É sua irmã, né? Ela vai se familiarizando lá com a forma. Você está aqui, muito obrigado, viu? Por estar aqui hoje. A gente fica feliz, né? E uma perguntinha para todos aqui agora. Presta atenção. E os olhos para cá. Para que vocês querem aprender escatologia? Para que, Dani? Jorge, para que você quer aprender, Jorge? Para inchar? Virar uma esponja aí perto da água? Não sei, por que aprender Não, isso? para inchar não, né? Mas eu acredito que é necessário o conhecimento, né? Claro, sempre. Necessário, você precisa aprender a interpretar, para você não cair no que as pessoas ensinam. Eu esqueci agora a palavra que eu ia usar, né? O meu povo perece por falta de conhecimento, né? E o que as igrejas fazem hoje é um conhecimento muito raso. Eles Doutrina, né? interpretam a Bíblia muito no literal. E, na verdade, a Bíblia você examina, né? Você Boa. examina. Então, assim, eu até, inclusive, eu ganhei de presente uma Bíblia cronológica. Eu estou apanhando para usar ela, mas eu estou conseguindo. É bem interessante essa Bíblia, assim. Então, assim, as pessoas não ensinam mais realmente a verdade, como ela é. Então, as pessoas vão caindo nessa questão desse conhecimento vago e vazio, né? Então, 3 coisinhas que estão aprendendo aqui. Bíblia, onde você pode estudar? Primeiro, autoconhecimento. Segundo, você tem que fazer o que isso aqui? Gente, São os multiplicadores. e de fazer discípulo, entendeu? Não. Você tem que passar para frente. Pega as brechas, entrou no assunto, opa, vem cá. Olha o que eu vi aqui. Você acha interessante? Gente, passar para frente, você incha. Entendeu? E quanto mais você se esvazia,
mais vazio estará para receber novas águas. Tá bom? E terceiro, para te preparar para o arrebatamento. Porque é impossível você saber disso aqui, acontecer tudo esse negócio aqui, você ficar em Então, preparação para o arrebatamento, passar para frente o que você conheceu, e o conhecimento, para você, né, se auto... como que... Uma palavra legal, Alex. Uma palavra Ô, gente, porque a escatologia te põe na linha. Você sabe o que vai acontecer. Ô, gente, se não sabe o que vai acontecer, já aconteceu. O futuro é aqui, ó. Se você fica em outro esperto, porque você sabe que se der mancada, então te prepara espiritualmente, teu espírito. Você fica, opa, peraí. Eu sei que tem pouco tempo. Entendeu? Então, uma auto-preparação, passar para frente isso aqui, pelo amor de Deus, tá bom? Não deixa chegar e parar, não. Espalha, faz discípulo, tá? E para crescer em graça e conhecimento. Moldar o caráter, né? Mudar o caráter, gente. Entendeu? Amém? Amém. Pai, te agradeço por cada alma aqui presente. As almas que estão no Meet, as que vieram aqui hoje presencialmente, Papai amado. Eu lhe dou graças porque a tua palavra é espírito e é vida, ó Deus. É o teu espírito que nos inspira a cada dia mais querer aprender e cada dia mais querer ensinar também. Eu lhe peço em nome de Jesus que cada palavra que foi dita aqui não saia da mente, não saia do coração de nenhum irmão que a ouviu, que venha dar fruto a Deus e que eles sejam aí uns atalaias por onde quer que andem. Que eles sejam anunciadores das boas novas e que esse estudo sirva para a preparação para a tua vinda, ó Jesus Cristo. Por isso eu lhe peço, em nome de Jesus, que essa palavra seja como um martelo que esmiuça a penha, ó Deus. Que entre nesse coração e que nunca mais saia de lá, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe Jorge, abençoe Daniela, Marcinha, Cleusa aí, tá bom? Tchau, tchau. Uma pausa aí. Vamos para... Irmãos, abençoe. Valeu. Obrigado, Marcinho. Beleza, abençoe. Paz, irmãos.